Então a gente tratou o que no primeiro programa? Vamos lembrar aqui? Primeiro, a gente falou da importância da pregação. A importância para a evangelização, para a doutrina, para o conhecimento. E nós também falamos um pouco sobre o que é pregação e o que não é pregação. Agora, vamos assim pensar, quando a gente está falando aqui de teologia, a gente tem que pensar na pregação. Agora, gente, por favor, entendam, um aspecto técnico da pregação. Eu não vou tratar aqui do aspecto da unção, da revelação, que nós entendemos que existe, que vem de Deus, a mensagem de Deus. Mas quando a gente pensa no aspecto técnico da pregação, a gente pensa numa estrutura de sermão, numa forma como ele é elaborado. É um caminho que nós seguimos para elaborar um sermão, como muitas coisas na vida. Então, o que a gente poderia falar? Quais são os tipos de sermões que existem? Como nós, pregadores, e para todos aqueles que estão nos assistindo, como eles podem entender como é a estrutura de um sermão? Quais os tipos de sermão? Eu vou começar com o nosso querido pastor Ayrton. O senhor poderia nos falar um tipo de sermão e como ele é? Sim. Um tipo de sermão que eu aplico muito é o temático. O nome já diz, o tema prevalece. Então, como é que se faz um sermão temático? Você tem um assunto, por exemplo, os últimos dias. Os últimos dias são tratados em vários livros da Bíblia, até no Antigo Testamento nós temos falando sobre os últimos dias. Então, você vai desenvolver esse assunto baseado em cada ponto, tratando como, por exemplo, Timóteo fala, os últimos dias são dias trabalhosos, e diz uma lista. Pedro vai dizer, nos últimos dias duvidarão da vinda do Senhor, outro tópico dessa mensagem. 1 Timóteo diz que nos últimos dias, o Espírito diz, apostatarão da fé. Então, outro tópico. Mas nos últimos dias também tem coisas boas. Nesses últimos dias não falou pelos filhos. Hebreus vai dizer. Atos 2 vai dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, repare que os últimos dias, eu estou utilizando o tema. Eu não peguei um texto e desenvolvi só aquele texto. Eu tratei um tema, passeando em todas as escrituras, toda a escritura, esse tema. Um exemplo bom seria esse, os últimos dias. E continua sendo fiel à Bíblia a partir da Bíblia. Não é um tema distante, não é isso, pastor Ailton? Então, é um tema bíblico. Sim, o erro seria se você utilizasse o tema e tratasse qualquer tema que o assunto fosse totalmente diferente. Por exemplo, fé. Fé, fruto do Espírito. Essa fé não é a mesma fé dom. Aí imagine que eu faço tema fé e desenvolva como se tudo fosse igual. E lá a fé dom não é para todos, mas a fé fruto deve ser desenvolvida. Mas também a fé para a salvação. Então, repare que o risco do sermão temático é você extrair uma mensagem que não existe. Mas se ela for bem trabalhada em toda a Escritura, você pode preparar um excelente sermão. Esse sermão vai ser extremamente bíblico, como faziam os apóstolos. Jesus morreu e ressuscitou. Ele, conforme disse Isaías, Davi disse, o seu corpo não ficaria, né? Então, daqui a pouco ele diz que Moisés falou, o Senhor teu Deus levantará um varão. Olha, o tema Jesus Cristo morto e ressuscitado está em todas as Escrituras. Então, você pode fazer um sermão temático, extremamente bíblico e esclarecedor para o ouvinte. Tem muita gente que diz por aí que é só o sermão expositivo que está no Novo Testamento. Isso não é verdade. Existe, mas não é somente ele, correto? Correto. Eu queria até salientar duas coisas. Uma é essa, que nós vamos aqui apresentar alguns tipos, né, de estruturação, né, de sermões, mas não quer dizer que um é o correto, o outro é o errado, é o bíblico, não. Você pode ter sermão bíblico ou não bíblico em todas essas variáveis. É verdade. E uma outra coisa é, a teologia sistemática, ela usa, não é um sermão, mas ela usa essa linha de estruturação, que é pegar um tema e sistematizar à luz de toda a Escritura. Mas aí você tem que pegar como o pastor falou, cada citação daquele assunto dentro do contexto no qual está sendo falado naquele texto. Não é isso? Fala-se muito do sermão expositivo, né? Mas eu ouvi alguém dizer uma coisa interessante, pastor Patrick. É melhor um sermão temático, bem pregado, bem analisado, bem estudado, bem aplicado, do que o expositivo que você não faz
Você não faz essas relações de nenhuma. E que às vezes vira uma mera repetição dos versículos que estão ali, né? Verdade. Enfim, vai vamos... mais do caráter do pregador, do desejo que ele tem de buscar. É isso. Eu admiro, por exemplo, aqui, pastor Ayrton, o senhor é um exemplo de boas pregações temáticas firmadas nas Escrituras. Eu acho que... Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de mensagem temática. E eu fico até triste quando surge essa história, dizer assim, não, porque a mensagem bíblica ela é expositiva. Eu falo, mas eu passeio nas Escrituras, eu vejo mensagens temáticas. Só que parece que às vezes a gente quer puxar brasa para a nossa sardinha. Já que eu gosto de pregar sermão expositivo, esse é o melhor. É que está na moda. Nós já vamos falar do sermão expositivo, é que está na moda. Entendi. Né? E a gente não pode falar que não é bíblico aquilo que é bíblico. Exatamente. Tá certo? Como Então, se o isso é temático também não viesse a expor a Bíblia, né? É verdade. Então... Aqui nós queremos trazer esse equilíbrio que é necessário. Ainda que esteja na moda falar sobre sermão expositivo por aí, aqui a gente vai falar. O sermão expositivo é maravilhoso. É o estilo de sermão que eu gosto, mas não é o único. É possível ser fiel e expor as Escrituras a partir de qualquer estrutura. E quem critica o temático, eu dou uma sugestão. Maranata de Nova Iguaçu, vai lá ouvir o pastor Ayrton pregar. É isso aí. Pastor Patrick, já que o senhor está aí preparado... Tô. Tá. Acho que tô, não sei. Qual seria um outro tipo de sermão, então? O primeiro é o temático, o segundo? O primeiro é o temático, que você parte do tema e aí você estrutura a sua pregação. O segundo seria o textual. O textual, o próprio nome já disse, parte do texto e não parte do tema. Sim. Não é que o textual não tenha um tema, mas o textual parte do texto bíblico, que eu vou exemplificar daqui a pouco, e aí o tema surge. Vamos pegar aqui Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu vou partir desse texto. Geralmente, daqui a pouco a gente vai falar do próximo, que é o expositivo, ele vai ter semelhanças ao expositivo, mas o textual, basicamente, ele vai trabalhar em cima de um versículo, 2, 3, não muitos, porque senão a coisa se no máximo abre 3. demais. No máximo 3, não sei se isso é convencionado ou não, mas eu acho que até 3 está suficiente, senão você tem muita informação. Mas vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vou pregar sobre ali. Então, posso pegar algumas verdades do texto ali. O sermão textual, ele vai dividir a mensagem, ou os tópicos, ou os pontos, como não quiser dar, no texto. Então, eu vou falar sobre, por exemplo, o Senhor é meu pastor. Eu vou falar primeiro sobre o senhorio do Senhor na minha vida. Desculpa a redundância, o senhorio do Senhor, mas o senhorio de Deus na minha vida. Vou falar do cuidado como pastor com a minha vida e com a sua vida. E vou falar da provisão de Deus. 3 pontos, por exemplo. Estou partindo do texto. Então, no textual, a divisão do sermão é baseada no texto. Sei lá, vamos ver aqui rapidamente um outro exemplo. Texto mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Não preciso dividir em 3. Posso dividir em... Esse número de 3 é porque é bom, mas não é sempre. Eu posso falar que o Senhor, Deus amou o mundo. Eu vou falar sobre o amor de Deus. Vou falar sobre entrega, quem ama, entrega. Vou falar sobre fé, todos aqueles que creem. Então, eu estou dividindo o meu sermão baseado num texto específico. Então, a diferença é, o temático, você parte de um tema e você vai buscar textos nas Escrituras para alicerçar isso aí. É isso? Estamos juntos? Perfeito. O textual, você parte de um texto, a princípio pequeno, 1, 2, 3 versículos, e você vai subdividir ou dividir os seus pontos baseado naquele texto, com as verdades bíblicas. E nesse caso, também parece, pastor Patrick, que não precisa muito você entender o contexto, porque a ênfase é aquele texto ali. Né? Não estou dizendo que não seja necessário, porque sempre é importante. Eu diria que é muito bom entender o contexto, mas no próximo tipo é essencial. É essencial, é isso aí. Então vamos partir para o próximo. Né? Vamos lá. Pastor Davi Martins. O terceiro seria o sermão expositivo. O que é? Dê um exemplo também para nós, para nos ajudar a entender melhor. Eu acho interessante que o pastor Ayrton falou uma coisa, que é o que mais ele se identifica. Eu me identifico mais com o expositivo, não que eu não use os outros. Expositivo eu acho interessante. Você faz uma aplicação de um texto, nós chamamos de perícope, né? Perícope. Escolhe um pedaço de texto, né? Uma porção de texto. Pode ser 20 versículos, 30 versículos, 10 versículos, aquele pedaço. E você dali tira um tema. Pastor Davi, para a gente explicar quem está ouvindo,
qual a importância da perícope? É onde começa uma história e termina. Ela faz sentido ali. Às vezes é um capítulo, às vezes é dentro de um capítulo, mas só para o pessoal entender o que é uma perícope. Você que trabalha na Sociedade Bíblica, não sei se são todas as Bíblias ou a maioria, que a perícope começa com negrito, uma Um letra em título, negrito. um título. Ou um título, ou então uma letra em negrito, né? Sim. Também, né? Você Sim. pode pegar a tua Bíblia e olhar isso, ou o título, ou uma letra em negrito, né? Isso ajuda. Se for da Sociedade Bíblica do Se for da Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aí. Então, você pega essa perícope e dali você pode tirar um tema. Você tira um tema dali e todos os teus tópicos, os assuntos, precisam estar relacionados ao tema. Eu estou com a minha cabeça aqui fresca, que nessa quarentena eu preparei um sermão, já tinha pregado nesse texto, mas não desse jeito. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4 ao 7. Fala da correção do Senhor. Aí o tema seria a correção do Senhor. E eu explicaria, talvez para quem está assistindo, por que eu tirei esse tema. Nesse versículo 4 ao 7, por 7 a 8 vezes aparece a palavra correção. Aí já vai uma dica, que aquele texto, aquela perícope, fala do tema correção. Aí quais são os tópicos que eu daria? Número 1, versículo 6, fala assim, a correção é do Senhor. Ou seja, quem me corrige não é o diabo. Quem me corrige é o Senhor. Tá? Quem corrige é o Senhor. Para quem ele corrige? Versículo 6. O mesmo versículo dá 2 tópicos. Ele corrige os filhos e ele corrige a quem ele ama. Quem está sofrendo por causa da correção, doendo, falaria o seguinte, poxa, mas Deus é ruim? Não, Deus te corrige porque ama. Qual é a sua postura diante da correção? Você não pode nem desprezar, nem menosprezar, e nem se dar uma de fraco. E assim vai, você tem ali 6, 7 tópicos, que você vai encerrar todos eles, e você pode dar um contexto anterior, que falar que aquela correção tem a ver com os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, dizendo que aquela carta foi escrita para os judeus cristãos que estavam padecendo perseguições. Aí o autor, no capítulo 12, fala que tudo aquilo era uma correção do Senhor. Entendeu? Então, para a gente diferenciar, porque o textual e o expositivo são muito semelhantes, o expositivo ele pega um versículo, o textual, 1, 2, 3 versículos no máximo. O expositivo pode ser bem mais do que aliás, será mais do que bem mais, porque vai pegar o contexto. E também poderíamos dizer, pastor Davi, que o sermão expositivo, ele se baseia numa exegese do texto, numa interpretação mais criteriosa do texto bíblico, o que está acontecendo no contexto, qual é a motivação da escrita, e aí cada tópico desse que você separou no texto, você vai aplicar dentro desse contexto. Seria isso? Seria. Você, no sermão expositivo também, acho que todos os sermões, mas no sermão expositivo dá mais ênfase a isso. Você precisa falar o que o autor quis dizer. Sim. O que o autor quis dizer com aquele texto? Então você precisa falar exatamente isso. Para isso você precisa fazer uma exegese bíblica, pegar o que aconteceu na cultura, naquele tempo, o que o autor estava pensando. Uma carta que Paulo escreveu livre, não é mesmo sentido uma carta que ele escreveu preso. Claro. Não é? Então você faz uma exegese do texto, contexto anterior, contexto posterior. Eu comecei a pregar há quase 30 anos. Por quê? Porque teve um cursinho na minha igreja. Sabe qual é o nome do curso? Curso Simples para Pregadores Leigos. Esse aí é para mim. E aquilo despertou meu interesse. Despertou. Então, talvez esse programa, além de instruir algumas pessoas, pode estar despertando em você o interesse em saber mais. O que são esses sermões? Como é que eu posso me aplicar? Eu queria indicar para você um livro, esse aqui, só vai falar de sermão expositivo, tá bom? Esse livro aqui, se você me der R$1.000, eu não vendo ele. 2006, Dr. Russell Shedd dedicou esse livro aqui para mim, eu tive a oportunidade de estar com ele. Pregação Bíblica, o Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos. É um livro que você vai ler 3, 4, 5 vezes. Depois que eu li esse livro, ele me ajudou muito a preparar sermões e a ler o texto de uma outra maneira.
Esse escritor aqui, Adam Robson, foi um escritor que há mais de 20 anos ele ensinou a pregadores a preparar sermões. Então, olha, ele custa aí uns 25 a 30 reais, na internet você consegue, o frete é barato, você pode comprar, uma dica aqui minha, tá bom?